O garoto cai no chão. O espadachim guarda sua espada, então se questiona se deveria levá-lo vivo. Afinal, esse é um membro do Salão das Sete Estrelas. A espada sanguinária Berserk, Jo Samchok, diz que deve receber pelo menos metade da recompensa se levar o cadáver dele de volta. Mas em meio ao sangue, a mão do garoto se mexe. O espadachim acha estranho e, do nada, o garoto começa a gritar e se contorcer. Ele grita muito. O espadachim se pergunta que diabos era aquilo. Com uma fumaça e uma aura emanando, o garoto se levanta e encara o espadachim. Jo Samcheok diz que não entendeu o que aconteceu, mas está feliz que o garoto está vivo. Coloca a mão na cabeça dele e diz que vai poder receber a recompensa completa levando ele vivo. Mas o garoto agarra seu braço com muita força, o ergue e o bate com tudo no chão. Sai sangue do espadachim. O ferreiro fica surpreso. O espadachim se pergunta que porra foi aquela enquanto se levanta. O garoto está meio zumbi, como se estivesse no modo sobrevivência. Em seus pensamentos, o espadachim se pergunta que força era aquela, já que ele deveria ser apenas um garoto que não sabe nada de artes marciais. Ele repara também que a ferida que havia feito em seu ombro já tinha sido curada. Abre um sorriso e diz que aquela não era uma missão fácil afinal. Ele pergunta ao garoto se aquele era o motivo de estarem pagando tão alto por ele. Fala que assim é até melhor, já que ele não parece morrer tão fácil. Assim, não precisa se preocupar em matá-lo. Ele manda o garoto continuar lutando e diz que quer ver se ele ainda consegue ficar vivo após ter todos os seus membros cortados. De repente, o ferreiro surge nas costas dele, o agarra e fala para o garoto correr. O espadachim pergunta o que ele está fazendo e o ferreiro continua falando para o garoto correr. Irritado, o espadachim dá um golpe de palma no ferreiro que sai voando. O garoto foge e o ferreiro fica lá, todo ferrado. As informações chegaram. O Salão das Sete Estrelas está procurando uma criança. O protagonista questiona. O líder da filial diz que eles estão perguntando sobre o avistamento de uma criança com cerca de 15 anos, bastante magra. O protagonista pergunta o motivo disso. O líder diz que ainda não descobriram o motivo e fala que já mobilizou os membros do clã Hal, mas eles estão sendo bastante reservados sobre aquele assunto. Acontece um burburinho na entrada. O protagonista reconhece a voz. O líder pergunta que confusão era aquela. Uma moça diz que alguém chamado Tang Soshu está entrando à força para procurar alguém. O protagonista sai e vê dois caras segurando o ferreiro. Ele se solta, pega na manga do protagonista, fica de joelhos e pede ajuda. O protagonista manda ele falar. O ferreiro pergunta se o protagonista vai ajudá-lo. O protagonista responde que, se puder, vai. Então o ferreiro diz que havia uma criança em sua oficina e que um artista marcial com uma espada entrou e tentou sequestrá-la. Mas houve algo estranho. O ombro que foi cortado gravemente. Foi tão grave que deve ter cortado até o osso e o matado. Em vez disso, ele se contorceu e de repente se levantou. O líder da filial, que estava ouvindo, junta os pontos e diz que o artista marcial deve ser o membro mais jovem do Salão das Sete Estrelas, e a criança, ele se questiona se ela ainda está viva mesmo com a gravidade do corte, e se pergunta se isso poderia estar relacionado ao Rei Demônio. Rei Demônio. A pessoa que há mais de 10 anos causou um grande alvoroço em Jianghu com suas habilidades de recuperação sobre-humanas. Ninguém conseguia imaginar, não importa qual mestre de artes marciais ele enfrentasse ou quão graves fossem seus ferimentos, ele sempre conseguia sobreviver. Então, um boato começou a se espalhar por Jianghu. Aquele que descobrir o segredo do Rei Demônio viverá para sempre. Embora, eventualmente, uma pequena faísca de esperança para desvendar o segredo do Rei Demônio tenha surgido em Jianghu, corta para a cidade. Há fogo por toda parte. Pessoas pedem ajuda. Um homem grita que ainda há gente dentro da casa dele. Choro, correria e desespero tomam conta das ruas.
No meio de tudo isso aparece a bruxa do sangue de fogo. Ela diz que a criança passou por ali, mas se pergunta se ela ainda está por perto. Em seus pensamentos, ela diz que não podem ficar muito tempo em Sichuan, já que aquele não é território deles. Ela comenta que se o clã Hao tivesse ajudado, eles já teriam capturado o garoto. Então aparece outro homem, ele pergunta o que ela está fazendo. Esse é o espadachim lobo, outro membro do Salão das Sete Estrelas, Jaung Pyung. Ela responde que está procurando o rato. Ele diz que o pirralho provavelmente já escapou. Em meio ao caos, ela se pergunta se apenas perdeu tempo ali. O homem questiona por que ela ateou fogo em Chengdu e pergunta o que acontecerá se as seitas da cidade aparecerem. Ela responde que eles não virão, diz que as seitas não podem fazer nada fora de seus territórios por causa de Piowol. Ela comenta que ele os desmoralizou tanto que todos tremem apenas ao ouvir seu nome. Irritado, o homem pergunta se ela realmente acredita nisso e diz que aquilo provavelmente é um exagero. Ele afirma que não acredita que todos os artistas marciais de Chengdu tenham medo de um artista marcial sem nome. Ele diz que, se encontrá-lo, usará sua espada do lobo de sangue para cortar a cabeça dele com um único golpe. Diz que o homem perderá a vida em suas mãos sem sequer ter chance de reagir. Ela responde que mal pode esperar para ver isso acontecer. Ele diz que quando cortar a cabeça do protagonista, vai levá-la primeiro para ela. Enquanto isso, as pessoas continuam desesperadas nas ruas. Ela comenta que aqueles gritos são sempre tão agradáveis. De repente, algo envolve o pescoço do homem. Ele é suspenso no ar. A mulher se vira e não acredita no que vê. O homem está pendurado pelo pescoço, sufocando. Ele tenta se soltar, mas sua cabeça é cortada. A mulher grita. O sangue jorra. O sangue se mistura com as cinzas no ar. Voltamos para as ruas. As pessoas estão abaladas pelas perdas. O velho e a garota aparecem novamente. A garota pergunta como aquilo aconteceu. O velho responde que não sabe, mas que algo terrível está acontecendo agora. Em seus pensamentos, ele diz que já havia ouvido falar de um desastre que aconteceu em Chengdu. E agora esse incêndio. Aquilo era realmente assustador. Perto deles passa o espadachim de bambu, outro membro do Salão das Sete Estrelas. Ele entra em uma rua. Eles percebem que dele emana uma intensa sede de sangue. Curiosos com aquilo, resolvem segui-lo, mas acabam perdendo ele de vista. Eles se perguntam como ele conseguiu desaparecer em tão pouco tempo. Um pouco mais adiante, eles veem sangue. E então, no meio de uma poça de sangue, está o espadachim de bambu. Se gostou, deixa o like e comente se quiser a próxima parte.